Porque não podemos deixar de falar sobre aquilo que vimos e ouvimos. Vamos falar hoje sobre o poder de um testemunho? Se ajeita na cadeira, prepara o seu café, o seu tererê, o seu chimarrão, o seu chamate com limão, qualquer que seja o seu quisuco, e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Dia de Parola! Olá, nação Parolovers! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de parola inédita, parola de número 187, mais uma dentro do tema Seguindo Jesus. E nessa semana nós estamos aqui com a nossa escalação de Oráculo, Decano e 04, né? Fazendo essa roda de parola 2D, diretamente dos nossos estúdios 100% improvisados, mas agora com microfone. Então você deve estar escutando a gente agora uma qualidade melhor, que deixa a gente muito feliz. Essa semana o nosso amigo Mente Brilhante está novamente de folga, com suas atribuições ministeriais lá na Escola de Ministros do Rema, está super ocupado, super empenhado. Grande abraço para você, Wilson. Eu sei que você não vai assistir a parola mesmo, mas fica aqui registrado que, de qualquer forma, a gente manda um abraço para você, porque a gente sabe que tem pessoas que ficam de olho aqui para saber se nós vamos falar do nosso Mente Brilhante. Está aqui Vânia Maria, que não me deixa mentir, está aqui Patrícia, que não nos deixa mentir, e muitos outros lá do Verbo. Então, para você que está aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. E vamos então dar sequência, dar início à nossa parola. E aí, Oráculo, como é que está aí em Presidente Prudente hoje? E aí, Tutuco? Fala, Xan, tudo bem? Cara, Presidente Prudente está daquele jeito fantástico, com calor, até mesmo quando começa a esfriar. Tá ótimo, tá uma benção. E aí, Xan? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vila Aurora com clima do céu, né? Que é muito próximo mesmo. E folga de dizer que é um estádio lotado que pergunta ou fica esperando a gente falar do Mente Brilhante, né? Tranquilamente é um estádio lotado. Mente Brilhante, que é aquele personagem ilustre aqui do nosso quarteto, responsável por aqueles ditados maravilhosos que você que não está ainda seguindo a gente no Instagram, corre lá no nosso Instagram, curte lá as nossas redes sociais, você vai poder entrar com a gente no quiz sobre os ditados do Mente Brilhante. Tem causado um grande alvoroço na internet, chegou até a paralisar as redes aqui por um momento. O Instagram caiu, né? Caiu, voltou depois, né? Entraram em contato com a gente pedindo desculpas, mas é que o volume de respostas nos nossos stories estavam absurdas. Meninos, vamos dar sequência aqui no nosso tema. Então, para você que está nos acompanhando aqui já há algum tempo, você já sabe que nessa sequência aqui, nessa série de parolas com o tema Seguindo Jesus, a cada semana a gente está destacando um verbo, uma ação. A gente está entendendo que o discipulado, seguir Jesus, ele precisa de uma atitude nossa. Então, nós já destacamos verbos como nascendo, negando, aprendendo, calculando e por aí vai. E nessa semana aqui, o tema desta roda de parola é sendo testemunha. Olha só que coisa interessante. Gente, nós vamos partir de dois textos, um no primeiro vídeo, outro no segundo vídeo. E nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos trazer um texto que já é muito conhecido da grande maioria, que é Atos 1:8, quando o Senhor Jesus ele faz uma promessa, né? E ele faz assim: e recebereis poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria e até os confins da terra. Muitas vezes essa questão do receber poder tem sido mal interpretado e mal vivenciado por muitos dos cristãos, porque a gente acha que receber poder é um fim em si mesmo, né? Então, muitas pessoas elas acabam tendo toda a sua jornada com Deus, toda a sua caminhada com Cristo, com um propósito
e esse propósito é receber poder. E aí, quando elas recebem esse poder do Espírito Santo, entendem que já alcançaram um status espiritual que é desnecessário todas as outras coisas. Mas o texto aqui, ele é claro para todos nós, que o recebimento do poder ele está vinculado a um propósito, né? Esse poder aqui não é simplesmente um poder para a gente dizer que tem, ou se tornar uma casta diferenciada de homens e mulheres espirituais, né? Alguém que possa ter uma estrelinha na Bíblia, um uniforme e por aí vai. Mas de fato é que o receber o poder aqui, ele está atrelado ao fato de nós sermos testemunhas. Então, aqui existe já uma ponte que eu acho bem bacana para a gente iniciar essa conversa. E eu queria começar essa com o Paulinho. Paulinho, o propósito do Espírito Santo, então, da vinda do Espírito Santo, é nos tornar testemunhas. Ser testemunha é muito diferente do que ser repórter. Testemunha é muito diferente do que ser um enviado estrangeiro, alguém que vai simplesmente contar uma história, né? Ser testemunha não é ser um contador de história, vai muito além disso. Por onde você quer começar para a gente falar sobre o poder de um testemunho aqui, de ser testemunha? Arthur, ser testemunha pressupõe a vivência da experiência, né? Pressupõe o tempo junto, né? Pressupõe o ter participado de algo, e no que diz respeito ao Espírito Santo, ter participado ativamente, né? Eu gostei de uma frase que você falou, que o poder ele não é um fim em si mesmo, né? Eu complementaria dizendo o seguinte, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é o começo, né? Se a gente for ver a ordem que Jesus dá para os apóstolos no sentido de autorizar a igreja a se mover como igreja, a se mover como testemunha, essa ordem ela é atrelada ao evento da descida do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 24, a gente vê Jesus dando a ordem, né? Não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O poder chega em Atos capítulo 2, e só a partir do evento da chegada do poder, só a partir do evento da chegada do Espírito Santo, é que a igreja vai se tornar, de fato, uma testemunha daquilo que ela vivenciou, né? E evidência disso é o próprio primeiro discurso de Pedro, imediatamente após o episódio do batismo no Espírito Santo, ou da descida do Espírito Santo, né? A gente lembra ali em Atos 2, os gentios de diversas naturalidades ali do lado de fora do cenáculo, onde os discípulos apóstolos estavam reunidos, e ali recebendo o Espírito Santo, e lá do lado de fora o povo dizendo, lá, tá todo mundo bêbado 9 horas da manhã, né? E Pedro, ele é tomado, ele é impelido de uma ousadia tremenda, que ele vai lá à frente, né? E ele chega para aquela turma e diz assim, cara, vocês não estão entendendo nada, né? Não é o que vocês estão pensando, quando vocês indagam, quando vocês dizem, né, que esse povo está embriagado às 9 da manhã. O que está acontecendo aqui, né? E aí começa o trabalho da testemunha, né? O que está acontecendo aqui é o que foi prometido lá em Joel, né? E que está se cumprindo agora e que pode chegar até vocês, né? Nós estamos vivenciando e pode chegar até vocês. Olha que bacana aqui, Arthur e Chan, a gente tem o serviço da testemunha, né? Isso nos leva a entender que o serviço da testemunha não é só contar algo ou contar de uma experiência vivenciada, né? Mas há um interesse de tornar o seu ouvinte ou aquele para quem você testemunha participante daquilo que você também tem, participante daquilo que você também vivencia, né? Lá na segunda parte nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto,
quando o próprio Pedro, mais uma vez, ele vai dizer, olha, eu não posso parar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Né? Como se ele, né, parafraseando, é como se ele dissesse, eu não posso parar de testemunhar, não posso abrir mão, né, jogar fora o meu papel de testemunha, né? Não posso abandonar aquilo para o qual, né, o Senhor me chamou, me levantou e me confiou um ministério através da unção do Espírito Santo. Né? Então, como você disse, o Espírito Santo não é um fim em si. Né? O receber poder não é um fim em si. Quando a gente fala de dons, quando a gente fala de manifestações do Espírito Santo para a obra, né? Esta obra ela não tem por fim aquilo que o Espírito pode fazer conosco, única e exclusivamente, mas aquilo que através de nós vai ser feito na vida de outros. Né? Então, o papel da testemunha ele sempre vai visar quem ouve o testemunho. O papel da testemunha sempre vai ter por ponto essencial, por ponto-chave, quem vai ser tocado, né, com o que essa testemunha tem para compartilhar, seja em forma de testemunho da salvação, seja em forma de exercício do dom, seja em forma de aplicação de um ofício ministerial, mas a testemunha ela tem algo a oferecer que não parte diretamente dela. Em último lugar, a testemunha ela não fala de si, a testemunha fala de outro. Né? Isso que é o mais fascinante nisso tudo. Né? Porque de nós mesmos tem um trecho de Provérbios, não vou me lembrar qual que é agora, mas tem um dos provérbios que a palavra diz assim, sejam poucas as tuas palavras. Né? E olhando para esse texto, né, há bastante tempo atrás, eu me lembro que eu até coloquei esse trecho em uma pregação que eu fiz lá em Dourados ainda, em cima de um entendimento que Deus me deu. Né? Quando ele fala, ou quando o sábio ali fala, sejam poucas as tuas palavras, imagino eu que há um pressuposto posterior, né? Há um ensino posterior aí. Né, de que se eu devo falar pouco, mas a palavra diz que eu tenho que falar muito acerca de Cristo, então sejam poucas as minhas palavras, mas sejam muitas as palavras de Deus através da minha boca. Esse é o papel da testemunha, né? Compartilhar com outro acerca daquilo que Cristo fez com ela, né? Com a testemunha. Levar para outro o benefício da salvação. Você achou o texto aí? Eclesiastes 5:2. Nossa, não tem nada de provérbio, só autoria mesmo. Eclesiastes 5:2, é isso aí. Né? Sejam poucas as tuas palavras. Então, não é provérbios, é Eclesiastes, é palavra de sábio, né? Tá lá dentro dos sapienciais, não estou de todo errado. Mas amém. Mas essa passagem, ela me remete a isso. Né? As minhas palavras precisam ser poucas, mas isso levando em consideração o fato de eu ser não somente no Novo, tá? No Antigo Testamento também, classificado como testemunha. Se não me engano, lá em Isaías 43:10, a palavra fala, vós sois minhas testemunhas e os meus servos a quem eu escolhi. Né? Então, nós somos testemunhas, há um propósito de nós manifestarmos aquilo que o Senhor tem feito, né? E contarmos a história de outro para outros, manifestarmos o dom que é de outro sobre outros, fazermos participantes dos benefícios que nos alcançaram vindo das mãos de outro, para que outros também sejam participantes disso. Eu acho que esse é uma grande bênção, né, do ofício de testemunhas que o Senhor confia a cada um de nós. Eu gosto muito desse texto e até desse tema, porque o exemplo vem logo em seguida, né? Jesus dá ordem, eles obedecem, e o exemplo de alguém cheio do poder para testemunhar acontece logo em seguida, que foi o que o Paulinho acabou passando aí, falando sobre Pedro, né? E é uma das coisas que vale a pena pensar, assim, existiu alguma coisa ali, ele não tinha só sabedoria,
ele não tinha só conhecimento, né? Alguma coisa aconteceu, né, de encher, e assim, o que aconteceu com ele é que agora eles estavam cheios do mesmo poder que Jesus esteve cheio durante todo o tempo que ele fez a obra. Então, agora eles têm a mesma essência dentro deles, que era estar cheios do Espírito Santo. Então, parando para pensar nos dias de hoje, para a gente conseguir ter êxito no testemunhar sobre Jesus, a gente também precisa estar cheio de Espírito, né? E não necessariamente cheio de orar em línguas, cheio de orar de profecia, de cura, isso vai fazer parte, mas ser cheio de Espírito é falar aquilo que está no coração do Senhor, né? Fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Você fez o sinal, estar caminhando junto com Ele. Então, muitas vezes você ouve pessoas falando de Jesus e não te prendem, mas se ouve uma pessoa mais simples abrindo a boca, você já fica atento, mas porque aquela pessoa ela está cheia do Espírito Santo e de alguma maneira te prende. A mesma coisa com Jesus. Quem é esse que ensina com essa autoridade? Né? Então, se a gente olhar para o Pedro um pouco antes de ser cheio, era o Pedro que meteu a faca lá, a espadinha na orelha de Malco. E agora é um Pedro que, quando está sendo ridicularizado, ele fala: fica tranquilo, o que está acontecendo aqui é o que está escrito lá no livro de Joel. E aí ele simplesmente começa a explanar por quê? Porque tudo que ele viveu, agora ele está conseguindo explicar para todo mundo. Com um detalhe que ele está cheio da mesma essência que Jesus tinha. Então, existia um poder tão forte nele que, quando ele acabou de falar, pessoas perguntaram: o que a gente faz então? Né? Ele poderia só ter explicado, as pessoas, eles estavam todos reunidos por uma grande festa em Jerusalém, mas eles ficaram onde Jesus mandou ficar, foram cheios do Espírito Santo, e quando houve o arremate de toda a sua pregação, ou todo o seu testemunhar sobre Jesus, a colheita foram só 3.000 pessoas, né? Então a gente vê que a importância de estar cheio para testemunhar, mas cheio do quê? Cheio do Espírito Santo, né? Para a gente poder ter êxito nesse testemunhar. Viu, meninos? Até fazer uma ponte com a parábola da semana passada. Semana passada nós falamos a respeito de João 15, quando a gente fala sobre estar conectado à videira. E exatamente no final do capítulo de João 15, nós vamos ter uma revelação aqui do próprio papel do Espírito Santo. E olha que coisa interessante aqui. Ó. João 15, a partir do versículo 26, Jesus vai falar a seguinte coisa: olha, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, e esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Olha só que coisa interessante. O próprio papel do Espírito Santo era testemunhar a respeito de Cristo. Então, da mesma forma que ele testemunhava a respeito de Cristo, quando nós recebemos esse Espírito Santo, o que nós passaríamos a fazer? A mesma coisa que o Espírito faz. Se o Espírito Santo aponta para Cristo, a partir do momento que nós recebemos esse Espírito, nós também passaremos a apontar para Cristo. Então, aqui é como o Paulinho falou semana passada, né? Aqui é uma chave importante da gente olhar este recebimento do Espírito Santo desta forma. Né? Então, aprender sobre o Espírito, a personalidade do Espírito, o caráter do Espírito, o papel do Espírito Santo, vai fazer com que a gente entenda que, a partir do momento que nós o recebemos, nós começamos a manifestar essas mesmas características. Olhar para o Espírito Santo, apontar para o Espírito Santo, é entender qual é o papel dele na relação conosco. Então eu queria destacar esse versículo aqui, enquanto vocês falavam, me trouxe na memória exatamente isso, né? E a partir do momento em que nós, então, temos essa ação do Espírito conosco, eu começo a entender que existe aqui, então, uma grande parceria.
E aí isso vai corroborar com o que o Xandão falou, né? Pessoas que às vezes falam coisas que são simples, mas que falam com uma autoridade muito grande, por quê? Porque está havendo uma parceria muito grande com o Espírito Santo naquele momento, né? O Espírito Santo, segundo a própria palavra, vai falar assim, olha, eles vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, dar testemunho é permitir que o próprio Espírito Santo diga a nós quais são as palavras a serem ditas, né? Então, esse revestimento de poder, ou eu prefiro usar uma outra palavra, né? Eu prefiro usar o empoderamento para, né? É exatamente isso. Qual que é o papel principal? Qual que é o impulso principal? Não é fazer ou usar para o benefício próprio, mas é para usar para o benefício de outrem. Opa! Será que já nós não falamos isso a respeito dos dons do Espírito em parábolas anteriores? Será que nós não falamos sobre isso a respeito dos ofícios ministeriais? Tudo aquilo que é presente de Deus, né? Desculpa o trocadilho, Paulinho, mas tudo aquilo que é presente de Deus, ele vai necessariamente apontar para o outro, né? Então, isso precisa ficar muito enraizado no nosso coração, né? Nós não podemos usar esse empoderamento para benefício próprio. Muito pelo contrário, nós precisamos usar este empoderamento para o benefício de outras pessoas. Você falando disso, Arthur, eu lembrei de 1 Tessalonicenses 5,19, que a palavra diz, não extingais o espírito, ou, dependendo da tradução, não apagueis o espírito, né? E fazendo um link aí com João, o mesmo contexto, né, de João 15, que é o contexto da mesa da última ceia, começa lá no 13, vai até o 17, né, essa mesa. No capítulo 16, no versículo 8, a palavra fala da obra do Espírito Santo. Diz, quando ele vier, ele vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O que é extinguir o Espírito Santo? Assim, de uma forma bem simples, no entanto, uma chave de entendimento, né? Aquilo que você acabou de apontar. Uma chave de entendimento. Extinguir, cara, apagar o Espírito é você desejar o Espírito ou receber o Espírito com finalidades distintas àquilo que é a missão inerente a ele. A missão inerente ao Espírito Santo, como você mesmo viu e evidenciou em João 15, é testemunhar. Né? O último versículo de João 15 vai falar isso. Quando ele vier, ele vai testemunhar. E lá no capítulo 16, no versículo 8, o assunto do Espírito continua, e Jesus vai dizer qual é o propósito desse testemunho. E o propósito absolutamente é esse, convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu busco o Espírito, quando eu desejo o Espírito, quando eu falo acerca das coisas do Espírito, sem entender o propósito do Espírito, eu corro o risco de extingui-lo, né? Eu corro o risco de deixá-lo apagado na minha vida, de deixá-lo em desuso na minha vida. E aí recai o risco dos teatros espiritualísticos, né? Do sujeito que quer manifestar algo que pareça sobrenatural, que tenta manifestar algo que pareça sobrenatural, mas que pela extinção do Espírito Santo não alcança os propósitos para os quais o Espírito Santo foi enviado. E aí eu fecho aqui essa segunda minha fala, voltando lá em Pedro, saindo para o lado de fora do cenáculo de oração em Atos 2. Quando o Espírito Santo desce, a primeira obra, além do revestimento e do derramar de dons, já é do lado de fora. Já é do lado de fora. Não é dentro das paredes da igreja, entre aspas. É do lado de fora. A primeira obra diz respeito àqueles que estavam zombando lá do lado de fora. Né? Isso é um baita de um sinal para nós. Aonde o Espírito quer operar? O Espírito quer operar aonde o pecado não é visto como pecado,
onde a justiça não é vista como justiça, onde o juízo não é visto como juízo. O Espírito Santo quer operar aonde ele, por natureza deste mundo, está extinto. E aí, quando nós chegamos num lugar, o Will, ele fala uma frase, né, de que tem alguém que ele conhece que chega num lugar e diz, a justiça de Deus chegou aqui. Né? Quando nós chegamos em um lugar, né, o Espírito que habita em nós e que serve através da nossa vida para levar pecadores a ser convencidos do seu pecado, levar os injustos a ser convencidos da sua injustiça, e levar aqueles que estão caminhando a largos passos para uma reprovação em juízo serem convencidos disso, esse Espírito chega conosco. Né? Então, esse papel, né, do Espírito Santo, de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, ele precisa ser discernido por nós, que somos portadores desse Espírito, para que a gente não venha extingui-lo esperando dele outro ministério. Né? Como disse o Xandão, não é só para ficar orando em línguas, não é só para interpretar línguas ou para profetizar. Tudo isso faz parte, claro que faz parte, são os presentes de Deus, né? Mas esses presentes, eles tocam diretamente na vida de outro. Recado básico disso, primeira coisa que acontece depois que o Espírito Santo desce e enche o povo em Atos 2, é a missão do lado de fora da igreja, na continuação com a pregação de Pedro. Amém. Tava só pensando aqui, enquanto o Paulinho falou, das pessoas que acabam, né, usando de uma maneira errada e acaba até criando um teatro para tentar mostrar algo que de repente nem ou não possui mais, ou de alguma maneira está apagado. Eu acredito que possa ter pessoas que estão nos ouvindo que queiram ter mais êxito, né, no evangelismo, né, pessoal, e aí eu não estou falando de sair na rua, estou falando naquele pessoal, no tete a tete, que muitas vezes a gente tenta falar e vê e não consegue avançar, né? E aí essas pessoas talvez estão que nem aqueles discípulos de Atos 19, né, no que fostes batizados, no batismo de João, né? E do Espírito Santo, a gente nem ouviu falar do Espírito Santo. Então, primeiro que o Espírito Santo é Deus, né? É o próprio Deus agindo em nós, através de nós. Então, não é só uma força mística, como muitos pensam, é o próprio Deus. Isso também está em Atos, quando Pedro vai falar para Ananias, né? Porque não mentistes a homens, mas mentiste ao Espírito Santo, que é Deus. Então, acho que pode ter pessoas que estão nos ouvindo e querem ter mais êxito, mas talvez elas não ouviram falar, né? E acho que o livro de Atos dos Apóstolos é uma boa direção para quem quer testemunhar. Vou colocar no tema da parola. Para quem quer testemunhar com mais poder, né? A gente precisa saber mesmo quem é Deus na forma do Espírito Santo e como é que a gente pode ser cada vez mais cheio. E aí lá em Efésios 5 vai dar para nós ali uma receitazinha de como a gente pode ser cheio do Espírito, né? Então, acho que é bem isso, né? Para a gente poder se envolver, para que tenha mais poder, e nem sempre vai ser falando em línguas. Só vou contar um testemunho rápido, eu fui comer, e quando eu cheguei no caixa para pagar, a menina estava cantando. Aí eu falei, tá cantando, tá feliz? Ela falou quem canta os males espanta e tal. Eu falei, então procura cantar um louvor. Aí ela ficou me olhando e falou, você sabe que quando eu canto louvores eu começo a chorar? E aí a gente começou a desenrolar a conversa e eu explicando que no Salmo 22 diz que no meio dos louvores Deus habita e tal. Só que a atmosfera no caixa de uma esfirraria tinha mudado. Acabou aquilo, eu sabia que era só para falar aquilo, não tinha mais o que continuar. Então entendi que ali, mesmo que eu não profetizei, mesmo que eu não revelei, havia um poder de Deus para poder falar com ela em 5 minutos, né? E ela, naquele lugar, ela estava chorando, né? Era isso que eu queria testemunhar. Amém. Então vamos fazer aqui uma breve pausa
para esse primeiro vídeo da Parola 187, mais uma dentro do tema Seguindo Jesus. E no próximo vídeo nós vamos dar sequência lá a partir de um bate-papo a partir de Atos 4, versículo 20, mas ainda dentro desse tema. Então, quero deixar aqui uma dica para você. Os Paroleiros agora são também um site, sim, www.osparoleiros.com.br. Lá, além de você encontrar todas as 187 parolas divididas por temas, você também vai encontrar os nossos livros, os nossos e-books e também os nossos cursos online, como, por exemplo, Introdução à Interpretação Bíblica, que é ministrada pelo nosso grande oráculo. Então, corre lá, conheça um pouquinho mais do nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.